Opa, muito boa noite para você que está ligado aqui na tela da TV Alterosa. A partir de hoje, um pouquinho mais cedo, viu? Às 6h35 da noite eu te encontro todos os dias aqui na tela da TV que o Mineiro vê. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora tem muita notícia e muita informação nesta segunda-feira, dia 2 de março. Eu começo mostrando que câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher foi atingida por disparos em Baependi. O crime foi em frente a uma igreja durante o velório da vítima. Olha só. Acabou de acontecer uma tentativa de feminicídio aqui em Baependi, em frente à igreja. Estou aqui em frente à igreja, a pessoa, graças a Deus, foi socorrida, foi para o hospital, mas levou vários tiros. Olha tanta gente na rua. E o mais grave é que a menina estava velando a mãe dela. É o velório da mãe dela. E um cara desceu de uma moto e disparou vários disparos contra a moça. As imagens mostram o cortejo passando em frente à igreja matriz Nossa Senhora do Monte Serra. Dezenas de pessoas acompanhavam, próximas ao corpo da mulher que estava indo para o cemitério da cidade. Quando dois homens e uma moto se aproximam, eles seguem em direção à mulher, param ao lado da vítima. O garupa atirou várias vezes. A mulher caiu no chão e os criminosos fugiram. O desespero tomou conta de quem estava no local. Um homem volta e tenta ajudar a mulher, que ficou caída na rua. A mulher, segundo os militares, foi atingida 3 vezes. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de Baependi, mas por conta da gravidade, acabou sendo transferida para o Hospital Regional de Varginha. Durante as buscas, os militares receberam informações de que a moto usada no crime estaria na zona rural da cidade. O veículo foi localizado escondido em uma área de mata, entre a vegetação. E no local também foram apreendidos 2 capacetes e um casaco preto com características semelhantes às descritas por testemunhas e vistas nas imagens das câmeras de segurança durante o ataque. A polícia militar identificou um homem que vinha sendo visto conduzindo a motocicleta nas últimas semanas na cidade. Ao ser abordado, ele teria apresentado versões contraditórias sobre a motocicleta, inclusive sobre o uso da moto no dia do crime. Ele foi preso e conduzido à delegacia. A polícia militar informou que as investigações devem continuar para identificar outros envolvidos nessa tentativa de feminicídio. Olha que história, hein? Que imagem impressionante. Sabe por quê? A gente vê daquele circuito ali do momento exato em que os 2 homens nessa moto, né, 2 pessoas, possivelmente 2 homens, essas pessoas passam por... Olha ali, olha a imagem tá indo. O caixão da mãe da vítima tá ali. Ela tá bem atrás do caixão. A moto tá vindo. A moto vem, a gente, claro, embaçou a imagem no momento em que eles disparam contra essa mulher que cai no chão e aí sai todo mundo correndo. Olha, até criança, tá vendo aqui, ó? Logo no cantinho, até criança correndo no meio do enterro da mãe dessa mulher. Que história é essa? Que imagem impressionante, que audácia desses bandidos. Tantas pessoas reunidas no meio da rua, incluindo crianças, e eles chegam sem se preocupar e atiram. Tudo programado, claramente. Olha, tá passando no cantinho ali, viu exatamente onde a mulher tá, aquela de camisa branca, perceba, de camisa branca, quando eles atiram e saem em fuga logo depois. Tudo programado, já sabiam como fazer, onde fazer, de que forma fazer. Sabiam exatamente como agir nesse caso. O trabalho para a polícia, a partir de agora, é responder algumas perguntas. A principal delas é: por quê? Por que essa mulher de blusa branca, aquela loira, lá no fundo, olha, é a terceira pessoa ali, se você olhar, olha, a moto vem. Por que essa mulher foi atingida pelos disparos de arma de fogo? O que aconteceu? O que motivou essa clara tentativa de uma execução? É uma execução, você passar no meio de tantas pessoas, já saber quem você vai atirar assim tão de perto, né, acertou nessa pessoa e mandou ela para o hospital. Por sorte, né, não tiraram a vida dessa mulher, então a polícia já sabe que é uma execução, uma tentativa de execução. O objetivo agora é entender o porquê eles agiram dessa forma, colocaram em risco também a vida de outras pessoas, como eu disse. Essa mulher fez alguma coisa? O que ela teria feito? São perguntas que a polícia tem que trabalhar para se descobrir a resposta. Uma pessoa, como o Cadu disse, já foi identificada, agora resta identificar a outra pessoa e chegar até elas, que é o princípio
principal, chegar até elas, se colocar contra a parede, interrogar, porque tem uma pessoa ferida, a mãe dela acabou, estava no enterro da própria mãe, então é preciso descobrir exatamente o que aconteceu e o porquê aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu localizar cerca de 9 quilos de drogas em um carro na Fernão Dias, em Pouso Alegre. O motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu por 66 quilômetros. Ninguém foi preso. As imagens mostram parte da perseguição que aconteceu na Fernão Dias, em Pouso Alegre. Segundo a PRF, o motorista de um carro desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade no sentido Belo Horizonte. Foram 66 quilômetros de fuga. O motorista teria realizado manobras perigosas com ultrapassagens pelo acostamento e passando entre veículos. O condutor do veículo, no quilômetro 804, em São Gonçalo do Sapucaí, abandonou o carro e fugiu a pé por uma área de mata. Foram feitas buscas com equipes da PRF e apoio da Polícia Militar, inclusive com a utilização de drone, mas o suspeito não foi localizado. Dentro do carro, os policiais encontraram aproximadamente 9 quilos de drogas, entre cocaína e skunk e a super maconha. O material foi encaminhado à Polícia Civil e o veículo apreendido. 66 quilômetros de perseguição, de Pouso Alegre até São Gonçalo. 66 quilômetros que, segundo a polícia, o motorista desse carro colocou em risco a vida de tantas pessoas. Porque quando você está em fuga, você não está nem aí para quem está na frente, né? Ele não está nem aí. Se ele tiver que bater em outro carro, ele vai bater. Se ele tiver que atropelar alguém, ele vai atropelar. Se ele tiver que jogar uma moto para cima, ele vai jogar sem problema algum. 66 quilômetros até que a polícia conseguiu encontrar o carro. Ali o momento exato da fuga. Olha, abandonou, dá para ver ele fugindo a pé ali no meio do mato, no escuro. Olha ali, ainda dá para ver no cantinho ele fugindo ainda. E aí, olha, ele pulou a cerca quando a polícia tentou ir atrás, não conseguiu. E por que ele fugiu? Tá aí, ó. Exatamente o porquê. 9 quilos de drogas, incluindo a super maconha. O que é a super maconha? É uma droga limpa, é uma droga pura, que é preparada de uma maneira diferente. Por isso, ela é mais cara. Então, entre crack e maconha, tinha essa super droga que estava dentro desse veículo. A polícia agora busca pelo homem que dirigia esse carro e transportava toda essa droga. Um homem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Corsete, em Varginha. A ação foi realizada após denúncias anônimas que apontavam intensa movimentação do comércio de entorpecentes ali na região. Olha só. Segundo a Polícia Militar, após levantamento de informações, os militares foram até o endereço onde o suspeito tentou fugir para o interior do imóvel, mas acabou sendo abordado. Durante as buscas, os policiais apreenderam 102 papelotes de cocaína, 130 pedras de crack, balança de precisão, um revólver de fabricação artesanal, 4 munições, celulares e mais de R$ 1.300 em dinheiro. Na laje da casa também foram encontrados 5 pés de maconha. O homem foi preso e levado para a delegacia. Plantando droga no terraço de casa, viu? Ali as plantas, né? A polícia divulga como análogas à maconha, porque só depois que faz exames é que se comprova, portanto, que são pés de maconha. Mas claramente, né, pelo pouco que a gente conhece aqui das reportagens no dia a dia, claramente seriam pés de maconha. Todo aquele dinheiro provenientes vindos do tráfico de drogas. Triste e lamentável. Um trabalhador rural morreu após o trator que ele conduzia tombar na cidade de Eloy Mendes. O acidente aconteceu no bairro São Domingos. Segundo populares, o trabalhador rural de 37 anos perdeu o controle do trator que ele conduzia. O veículo acabou tombando. A vítima, identificada como Éder Romualdo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Segundo relatos, ele seguia para a casa do pai quando o acidente aconteceu. Ele foi enterrado no cemitério municipal de Eloy Mendes. Tristeza, hein, gente? Quero deixar nossos sentimentos aos familiares desta vítima, porque, olha, que tristeza. Estava conduzindo o trator, né? Estava dirigindo esse trator quando o veículo perdeu o controle e tombou, gente. É uma máquina extremamente pesada, né? E acabou passando, né, caindo por cima desse trabalhador que perdeu a vida ainda no local. Essa não é a primeira vez que a gente mostra
acidentes envolvendo tratores aqui na nossa região, por isso a gente reforça sempre o alerta. Chega na zona rural, você viu ali o local que estava, né? O terreno ali, ele não é certo, ele tem buracos, tem valas, então isso faz com que o trator tombe, muitas das vezes caia em cima das pessoas que estão pilotando, que foi o que aconteceu lá na cidade de Eloy Mendes. Uma história triste e lamentável. Nosso carinho aos familiares desta vítima. Um acidente entre um carro e uma moto foi registrado por câmeras de segurança no centro de Areado. Olha só. Veja que o local é bem movimentado no centro de Areado. As imagens mostram o momento em que a moto segue pela rua e, de repente, um carro faz uma conversão logo após passar pelo cruzamento. O veículo atinge a moto de frente. O motociclista não consegue evitar e é arremessado após a batida. O homem ficou ferido. Ele foi socorrido e levado ao hospital da cidade. O acidente agora é investigado. Ô, gente, estou vendo tanta coisa que me parece errada nessa imagem, né? Olha isso, primeiro que é um asfalto, não tem pintura nenhuma, não tem faixa nenhuma pintada por ali, né? Nenhuma, não existe pintura. Outra coisa, ali aquele carro branco, ele foi fazer uma conversão. Me parece que eu não vi uma seta, me parece aqui, pelo menos olhando pelas imagens. E quando você vai fazer uma conversão, quando você vai virar, que é o caso do carro, independente também se ele tivesse dado seta, viu? Se vai virar, você tem que parar. Você perde a preferência nesse momento. Me parece que esse carro preto acabou tampando um pouco a visão do motorista do carro branco, mas não justifica de forma alguma. A partir do momento que você está transitando em linha reta, como ele estava ali, ó, quer ver? Ele está vindo, olha lá longe, olha, ele estava vindo e você vai virar, você tem que parar. Você tem que parar e esperar o fluxo que está vindo na sua contramão ali, ver se não vem nenhum veículo, aí você entra e desce à esquerda, que é o que ele ia fazer ali. Mas não teve tempo, ele acabou virando de uma vez e acabou batendo nessa moto. Que o motociclista possa se recuperar aí o mais rápido possível. 3 pessoas foram presas durante uma operação contra pesca irregular no Lago de Furnas, em Carmo do Rio Claro. Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente, esses 3 homens, eles foram flagrados pescando de maneira irregular ali na região do bairro Pinheiros, na região do Lago de Furnas. Segundo ainda a Polícia Militar Ambiental, eles estavam ali com alguns instrumentos de pesca que foram apreendidos e conduzidos à delegacia. Eles tiveram uma multa emitida no valor de mais de R$ 6.200 e devem responder pelo crime ambiental. Olha, crime ambiental, acredito eu que a gente está no período de Piracema, né? Eu posso estar enganado, mas acho que estamos no período de Piracema. Se estamos nesse período, já encerrou o período, então ali deve ter alguma coisa no sentido, tipo de pesca, né? Rede, talvez não possa ser usado naquele local. Algum tipo de crime ambiental estava acontecendo ali para que esses homens acabassem aí detidos e tivessem a pesca recolhida. Não pode, gente. Você que gosta de pescar, tá tudo certo. Pescar é uma delícia mesmo, mas você tem que procurar saber se o local que você está pescando pode-se usar equipamentos como rede, mulinete, se pode pescar naquele local. Tudo isso tem que ser olhado antes, para depois não ter dor de cabeça. Foi o que aconteceu nesse caso em Carmo do Rio Claro. Uma mãe e a filha de 5 anos ficaram feridas após um ataque de marimbondos no bairro Jardim Primavera, em Alfenas. Vamos entender essa história. Roda o VT. Ataques foram no cruzamento das alamedas Paineiras com Ipês. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns adolescentes teriam atirado pedras contra esse ninho de marimbondos que ficaram agitados. Uma mulher e o filho de apenas 5 anos que estavam voltando da escola foram atacados por esses marimbondos e tiveram diversas picadas pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Essas vítimas foram resgatadas e o local foi isolado para a retirada desse ninho do marimbondo. O Corpo de Bombeiros recomenda que ações como esta podem prejudicar ali aquela região, porque os marimbondos ficaram muito agitados e podem, inclusive, levar, em alguns casos, à morte as pessoas que sofrem essas picadas desses insetos. Olha, antes de mais nada, se realmente comprovar que essas pessoas jogaram pedras na caixa de marimbondo, está tudo errado, né, gente? Eles já são perigosos de natureza. A gente já tem medo só de passar perto. A partir do momento que você atira pedras ou faz alguma coisa nessa caixa de marimbondos, claro que eles vão se defender. O que eles estão fazendo ali é nada mais, nada menos do que se defender, né? É um susto danado que elas possam se recuperar aí, mas que fica o alerta para todo mundo.
Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente fala do tempo. Fortes chuvas causaram alagamentos em bairros de Boa Esperança e deixaram moradores desabrigados. Vamos trazer também a previsão do tempo completa para essa semana. Os detalhes já já. Oi, gente, muito boa noite para você ligado aqui na tela da TV Alterosa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Delícia ter a sua companhia, delícia saber que você está aí do outro lado, ligado aqui na tela da TV Alterosa. Vamos juntos na tela da TV que o Mineiro vê nessa semana que está só começando. E a partir de hoje, mais cedo, 6h35 da noite, o nosso encontro, viu? Avisa para todo mundo que agora a gente começa mais cedo para que você possa curtir a programação aqui da tela da TV Alterosa. Então, a partir de hoje, 6h35, nosso horário aqui na tela da TV. Você que acompanhou a programação do SBT, da TV Alterosa, ainda tem muita coisa aqui pra frente. Terminando o jornal, desliga o YouTube, vai pro nosso Instagram, acessa o nosso Instagram e também continue na programação da TV Alterosa. Vamos voltar, bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa. Esse é o Jornal da Alterosa, edição regional. Seja sempre muito bem-vindo. Olha, fortes chuvas causaram alagamentos em bairros de Boa Esperança e deixaram moradores desabrigados. Olha só. Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva forte provocou inundações em pelo menos 3 casas da cidade. No bairro Vila Neuza, 2 residências foram atingidas. Em uma delas, a água chegou a cerca de 40 centímetros. Na outra, o nível subiu aproximadamente 1 metro. Os moradores precisaram deixar as casas e foram para as residências de familiares. Já no bairro Sinara, uma casa ficou parcialmente alagada, com a água chegando a cerca de 80 centímetros, causando prejuízos. Em um dos imóveis, uma parede chegou a desabar por causa da pressão da água acumulada do lado de fora. Os bombeiros fizeram vistoria para avaliar a estrutura das casas e as áreas atingidas foram isoladas por segurança. A Defesa Civil também acompanhou a ocorrência. Por sorte, não houve vítimas. Olha, impressionante, hein? Eu estava vendo aquela imagem ali da rua, do carro parcialmente submerso. Olha essa imagem. Olha que desespero. Que susto, você está em casa, de repente a água começa a subir, né? E você não tem muito o que fazer, você vai fazer o quê? Você tem que esperar, porque como é que você tira essa água de dentro de casa? Não dá. Estou observando também muito lixo boiando ali, viu, gente? Vamos tomar cuidado. A gente vê tanta gente jogando lixo nas ruas, se entope os bueiros. E aí quando olha ali, lixo boiando, tá vendo? Olha ali, sacos de lixo boiando. Quando entope bueiro, a situação ainda mais difícil. Sacolas plásticas ali foram levadas pela água. Então vamos cuidar também. As prefeituras precisam fazer o trabalho delas, mas também a população precisa cuidar, precisa respeitar mais, né? Coloca o lixo no lugar certo e se cuide. Situações assim, pelo amor de Deus, assustam e assustam muito. Por falar aí, vimos muita chuva, vamos ver como fica o tempo na nossa região para esta semana que está só começando, viu? A gente começa com Varginha, termômetros em alta e olha, eu já adianto aí que a chuva vai dar um tempo aqui do sul de Minas nessa semana, viu? Em Varginha, a gente vê que amanhã os termômetros vão chegar aos 28 graus, quarta, quinta e sexta, 29 graus. Em Pouso Alegre não tem muita diferença não, amanhã 30 graus, quarta 31, quinta 30 e sexta 31, vai ficar alternando entre 30 e 31 graus. Em Poços de Caldas, termômetros também em alta, chegando aí a 29 amanhã, depois 29 quarta, 28 quinta e 30 graus na sexta-feira. E em Passos, que sempre faz um calor maior, dessa vez não vai fugir não. Passos amanhã 31 graus, mesma temperatura de quarta, quinta e na sexta 30 graus. Então o que a gente vê é que durante as madrugadas os termômetros já subiram, tivemos no final de semana de noites um pouco mais geladas, estava ventando frio, durante o dia termômetros lá no alto e, gente, não tem previsão de chuva volumosa não. Pode ser que chova em pontos isolados, mas aquela chuva que a gente viveu nos últimos dias, ela vai se afastar um pouco aqui do sul de Minas, pelo menos nessa semana, mas ela ainda vai dar as caras em março, viu? Ainda tem mais chuva para esse mês aqui na nossa região. Equipes do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas concluíram a missão em Juiz de Fora e retornaram ao sul de Minas. Olha só.
Os militares de Poços de Caldas foram mobilizados na última quinta-feira para apoiar as ocorrências relacionadas a desastres na Zona da Mata. De acordo com a equipe, o trabalho aconteceu em 3 frentes principais. Em áreas afetadas por deslizamentos de terra, desabamento de estruturas e movimentos de massa. A operação reuniu bombeiros de diversas regiões do estado que atuaram de forma integrada em diferentes pontos da cidade. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que as buscas por vítimas das chuvas em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, estão encerradas. O número de mortos em decorrência das chuvas chegou a 72, sendo 65 mortes em Juiz de Fora e 7 de Ubá. Uma pessoa continua desaparecida em Ubá, onde as buscas foram intensificadas. Olha, eu quero, antes de mais nada, parabenizar o Corpo de Bombeiros aqui do sul de Minas, agradecer em nome de toda a população, com a voz que a gente tem aqui na tela da TV Alterosa, por esse trabalho lindo, trabalho heróico feito lá em Juiz de Fora. Uma semana quase de buscas, no sábado à noite foi encontrado o último corpo que estava ali sendo procurado, então os bombeiros encerraram as buscas lá em Juiz de Fora. Em Ubá as buscas continuam, ainda tem gente desaparecida, mas em Juiz de Fora as buscas foram encerradas, então os bombeiros voltaram para o sul de Minas. Obrigado a vocês, militares, heróis, que continuam sempre salvando vidas. Nossa eterna gratidão. Mais de 100 toneladas de alimentos foram arrecadadas em Santa Rita do Sapucaí. Eles vão ser enviados para a Zona da Mata. Olha só. O trabalho mobilizou toda a população em Santa Rita do Sapucaí. Foram mais de 10 toneladas arrecadadas para as vítimas da tragédia na Zona da Mata. Gente, é muito emocionante ver isso, olha. Olha que imagem linda, hein? Tô arrepiado de ver aquela imagem ali das pessoas, essa imagem, olha, das pessoas ajudando pessoas que eles nem conhecem, arrecadando esses alimentos, colocando no caminhão e depois levando para Juiz de Fora, na Zona da Mata. Gente, é tão bom fazer o bem pro próximo, por que ainda tem gente que faz o mal, né? Dedique-se a fazer o bem, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai fazer um bem danado para sua alma. O Jornal da Alterosa de hoje fica por aqui, mas o nosso encontro nessa semana está só começando, viu? Te espero amanhã. Um beijo no coração, excelente noite e até lá.